Fala pessoal, tudo bem com vocês? Com Soares e Vilhaçante, o Grêmio inicia o maior desafio do ano. O Flamengo tem desfalques e a gente vai falar também sobre o momento do rubro-negro. Para muitos o time está em uma fase e eu vou te provar que não. A minha projeção para esse grande duelo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Grêmio e Flamengo. Um grande duelo, uma rivalidade histórica que para muitos tem uma freguesia do Grêmio sobre o Flamengo nos últimos anos, é verdade, recente é verdade. O Grêmio tem sofrido na mão do Flamengo. O último confronto foi 3-0 no Maracanã, quando o Grêmio jogou bem, para você ter uma ideia do quanto o Flamengo ele é superior nos últimos anos. Isso sem falar daquele ano de 2019, aquele fatídico 5-0, que está engasgado até aqui na garganta dos gremistas. Agora, se a gente for olhar no âmbito geral, o Grêmio já levou vantagem sobre o Flamengo inúmeras vezes. Aliás, em confrontos de Copa do Brasil, os dois têm 8 confrontos. Cada um passou 4 vezes. Então, desta vez a gente vai ter a disputa, né, final, o desempate, para saber quem vai avançar. Grêmio e Flamengo já disputaram um título de Copa do Brasil, isso aconteceu em 1997. É óbvio que o Grêmio vivia uma outra fase, aquela fase que veio decorrente do Grêmio de Felipão, campeão da Copa do Brasil 94, Libertadores 95, Brasileiro 96. Felipão vai para o Japão, assume o time Evaristo de Macedo e o Grêmio ganha a Copa do Brasil em 97, contra o Flamengo de Romário. 97 mil pessoas no Maracanã e o Grêmio cala o estádio com 2-2. Naquela época, saldo qualificado, 0-0 no Olímpico, 2-2 no Maracanã. O Grêmio sai na frente com o João Antônio, toma a virada e nos minutos finais, Roger Machado Cruz e Carlos Miguel calam o Maracanã. Outro momento, é verdade, mas era um timaço do Flamengo, tá? E o Grêmio conseguiu se superar lá. Foi por conta dessa fase nos anos 90 que o Grêmio ganhou essa alcunha de time copeiro, de time que resiste, enfrentando muitas vezes equipes com maior investimento, com grandes craques no cenário nacional, do eixo Rio-São Paulo, e o Grêmio batendo de frente com o Palmeiras da época, com o Flamengo, com os times mineiros também. E a gente vem para agora, né, 2023, em que o Grêmio está num outro momento, numa reformulação, montou um time do zero, tem Luizito Soares que vai jogar. E esse, para mim, é o principal detalhe, é o principal destaque. Sem o Soares ficaria mais difícil, evidentemente. Não que o Grêmio não pudesse passar pelo Flamengo. Porque o enfrentamento, né, você tenta fazer de qualquer forma. Agora, mudou, né? Porque o Soares não tem reserva, né? Contra o Atlético Mineiro jogou o André Henrique, que é um menino, e que teve dificuldades. Depois entrou um outro menino, paraguaio da base do Sub-20, o Fred Nogueira, que também, obviamente, teve dificuldades. O Grêmio estava improvisando o Vina no setor, que até já foi embora para o mercado árabe. Então, não tem substituto. E a gente sabe a capacidade do Soares. Esse jogo que eu citei, 3-0 para o Flamengo no Maracanã, o Soares fez quase tudo, só faltou o gol realmente, né? Tem uma bola que ele chuta e ela bate nas duas traves, né? Ela bate numa trave, bate na outra e sai. E ele jogou demais esse jogo. O Grêmio não teve sorte ou competência, como queiram, nesse jogo, e o Flamengo foi lá e fez 3 gols. O último gol, né, o Grêmio já tinha tirado um dos zagueiros, se exposto pra caramba, e o Bruno Henrique voltando de lesão, marcou pela primeira vez, inclusive. A gente está falando de um outro momento porque a gente está numa semifinal de Copa do Brasil e os dois times chegam aqui com méritos, evidentemente. E aí a gente tem que analisar também o combo. O Grêmio tem uma temporada até mais regular que a do Flamengo, vejam só. Ele ganha o título gaúcho, ele é vice-líder do Campeonato Brasileiro, ele está à frente do Flamengo. Ele teve algumas pancadinhas, né? Essa para o Flamengo de 3-0, a do Palmeiras ali por 4, quando o Grêmio estava muito desfalcado, mas é um time que se recuperou e está vivendo até uma certa estabilidade. O Flamengo, por outro lado, vocês vão lembrar, começou com o Vitor Pereira apanhando muito, perdendo Supercopa, perdendo o Mundial, inclusive não indo nem para a final, né, perdendo na semi para o Al Hilal, perdendo o Carioca para o Fluminense do Fernando Diniz, e aí acabou demitindo o Vitor Pereira, vem o Sampaoli e a coisa meio que se acomoda. Mas o desempenho ainda está sendo muito cobrado, né, pelos torcedores, pelos jornalistas que acompanham o Flamengo. Eu sempre vou ter um pé atrás contra o Flamengo. O Flamengo tem muita qualidade, gente. Não vou nessa onda de que não é mais o mesmo, que o Flamengo está em uma fase. Vamos lá. O Flamengo perdeu um jogo dos últimos 19,
que foi um 4-0 para o Bragantino, que pouca gente explica, né? O que aconteceu naquele jogo. O Sampaoli às vezes tem disso, né? O time dele tá bem, né? Daqui a pouco ele toma uma goleada, daqui a pouco ele faz uma goleada, né? A gente se acostumou muito vendo o Sampaoli treinando o Santos aqui em 2019, era meio assim. Mas, vejam só, é a única derrota nos últimos 19 jogos. E o Flamengo, apesar do empate contra o América, que deixou muita gente frustrada, aquela coisa toda, né? E o América sai na frente, aí o Vitor Hugo lá faz um gol nos minutos finais, impedindo a derrota do Flamengo para 65 mil torcedores no Maracanã. Mesmo assim, são 8 jogos sem perder. 8 jogos. É uma sequência muito interessante para um time que perde pouco, né, gente? Vamos combinar. E para um confronto mata-mata, um jogo de 180 minutos, isso é interessante. Especialmente quando você vai jogar fora de casa. Se o Flamengo sai com um empate da Arena do Grêmio, eu acho que tá legal. Mas é o Flamengo. Não, mas tá bom. Sair com um empate desse Grêmio, com o Suárez e tudo mais, para decidir no Maracanã, tá ótimo. E aí a tendência, né? Acho que o Flamengo leva uma grande vantagem. Não estou dizendo que já vai estar classificado, mas leva uma grande vantagem, porque uma vitória simples deixa o Flamengo na final da Copa do Brasil. É um time que tem desfalques. O Davi Luiz é a mais recente baixa, sofreu dores no joelho e foi tirado da relação. O Eric Pulgar também está lesionado e o Gerson está suspenso. Ele foi expulso lá naquele jogo final contra o Atlético Paranaense e vai desfalcar o Flamengo nessa primeira partida das semifinais. Ele volta no segundo jogo. Mas o quarteto mágico está de volta. Aliás, voltou nesse jogo contra o América e para muita gente com frustração, né? Porque o Flamengo não conseguiu ser aquele time mesmo com Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. Agora, quando ouço o nome desses caras, eu tenho arrepios, né? Porque eles fazem parte do melhor Flamengo para muitos de todos os tempos e que muita gente viu na vida, né? Que é aquele de 2019. O tempo passou, o Bruno Henrique vem de lesão e tudo mais, mas não dá para desconsiderar a capacidade técnica desses caras. Agora tem outro dado, o Flamengo dos times da Série A é o time que mais sofre finalizações contra o seu gol, só que o Grêmio tá junto, tá? A diferença é muito pouca entre os dois. Isso significa que o Flamengo tem pouca resistência à frente da defesa. E é claro, né, desde a saída do João Gomes, o Flamengo não se encontrou. Estabeleceu vários jogadores ali na frente da área e nenhum com uma, digamos assim, com muita efetividade. Só que agora contratou o Alan, né, do Atlético Mineiro, e eu acho que foi uma baita contratação. Por isso que eu não acho que ele vá de Alan e Vitor Hugo, por exemplo. Porque aí seria um time muito abertinho, né, para jogar fora de casa. Seria Alan, Vitor Hugo e o quarteto. Não, eu acho que ele bota o Thiago Maia exatamente para dar uma sustentação maior ali no meio-campo e aí o quarteto. O Vitor Hugo ficando para segundo tempo, repetindo na ausência do Gerson. As laterais, né, com o Ayrton Lucas na esquerda, provavelmente, e o Wesley na direita, e na defesa, no lugar do Davi Luiz, entra o Fabrício Bruno ao lado do Léo Pereira. E o Matheus Cunha, o goleiro. É um bom time de futebol, gente. É um baita time de futebol que pode vir aqui incomodar o Grêmio, sim, senhor. Agora, e o momento do Grêmio? O momento do Grêmio é muito bom de verdade. Não só porque o Grêmio é vice-líder do Brasileiro, porque enfrentou dificuldades para vencer o Atlético Mineiro, a atuação não foi tão boa assim, mas você tem que entender o contexto. O Grêmio não tinha Vila Sante, não tinha Suárez, estava desfalcado no seu meio, os jogadores não conseguiram atuar bem, o Grêmio constrói o resultado com um gol de um estreante, de um menino da base, e depois se segura e consegue na atuação destacada de Walter Kahneman, né, o zagueiro que perseguiu o Hulk o jogo todo, do Bruno Vini também, que hoje inclusive os dois deram uma entrevista coletiva, né, na véspera do jogo, nesse modelo desenhado pelo Renato de 3 zagueiros, que está consolidado. Então o Grêmio vai jogar com esses 3 zagueiros, porque aí consegue o Kahneman sair à caça de algum desses atacantes, não sei se o Arrascaeta vai jogar um pouco mais, né, armando o jogo. Então, provavelmente o Kahneman vai sair à cata de um Gabigol ou de um Bruno Henrique. E aí você tem ali mais posicionados o Bruno Vini e o Bruno Alves. João Pedro, que é um lateral que também fica um pouco mais, e o Reinaldo do lado esquerdo. Meio de campo. Para mim, com exceção do Suárez, o principal jogador do time na temporada, Vija Sante. Esse paraguaio tá jogando demais, é o box-to-box que joga em todas as partes do campo. Ele chega na área para concluir, tem feito gols inclusive, mas também é um caçador, é um marcador implacável. O Grêmio vai precisar disso com esse time do Flamengo, muito técnico e proponente do jogo. Quando tem a bola, eles sabem muito o que fazer com ela.
Vijaçante vai ser fundamental. Ele teve dores, mas treinou normalmente, se recuperou e vai para o jogo também. E aí na sequência você tem o dito time titular do Grêmio. Vijaçante, Carbajo, Cristaldo, Bitelo e Soares. É difícil até organizar um sistema tático para isso, porque a gente sabe que o Cristaldo e o Bitelo, eles se aproximam mais do Luizito Soares. E o Carbajo, que está devendo, inclusive, atuações melhores, é esse segundo homem que faz o trabalho mais sujo ali, porque o Vijaçante se desdobra muito, ele se solta muito, e o Carbajo fica um pouco mais posicionado. O Cristaldo tem uma capacidade técnica de tocar na bola incrível, e o Bitelo é o motorzinho do time que sofreu também contra o Galo porque tinha arrancado um siso, perdeu 3 quilos, saiu antes do esperado e não teve uma boa atuação. A gente espera que contra o Flamengo ele esteja melhor. É um jogo que muda tudo, gente. Ah, mas o Flamengo enfrentou dificuldades contra o América e o Grêmio venceu o Atlético Mineiro. Vamos para as quartas de final da Copa do Brasil, no que vale, mata-mata. Porque o Flamengo também, acho que rola uma questão psicológica de que tá vendo o Botafogo disparar, e aí o foco nas Copas ele é automático até pelo psicológico do jogador, que acaba competindo mais. Contra o Atlético Paranaense, que é um baita de um time, tá? Um baita de um time, o Flamengo venceu as duas. Venceu de virada o primeiro jogo no Maracanã e meteu 2-0 no segundo jogo. E poderia ter sido mais. Então assim, eu não vou me iludir com uma oscilação do Flamengo. Muda completamente. Tem essa rivalidade, o Renato Gaúcho passou por lá, para muita gente fez um mau trabalho. Eu não acho que você simplesmente perdeu uma Libertadores no detalhe, no erro do Andreas Pereira e com 74% de aproveitamento seja um trabalho ruim. Mas tudo bem, não conquistou títulos. Muita gente cobra o Renato. O Renato vai reencontrar agora o Flamengo. Esse Flamengo que tem essa provocação e rivalidade com o Grêmio desde 2019. E o Grêmio, obviamente, tá com o Flamengo aqui para poder, quem sabe, dar o troco. Vai ser um grande jogo de futebol, tenso, 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 e tomara que o Grêmio consiga uma vitória simples que seja para levar o jogo para o Maracanã e lá fazer mais uma epopeia, podendo ter inclusive a volta do Luan, né? Porque não vai dar para o primeiro jogo, mas quem sabe para o segundo, além de outros reforços, enfim. Só que o Flamengo também está se mexendo no mercado e pode ter o Wendel do Zenit, quem sabe até o Claudinho, enfim, o Flamengo também está se mexendo. Vai ser um confronto daqueles, em que o Flamengo eu acho que ainda é o favorito, mas o Grêmio tem boas condições de fazer um bom enfrentamento. O que vocês acham? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!